Gostaria de saudar você e a sua família com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E antes de iniciarmos esse culto de louvor e adoração a Deus, eu gostaria de fazer algumas recomendações, e a primeira delas é que você entre no modo culto de verdade. Talvez você esteja em casa, talvez você esteja em algum ambiente que não necessariamente o templo igreja, como normalmente nós estamos acostumados. Então eu queria que você ligasse o modo culto. De fato, desligue outros aparelhos, evite movimentações dentro de casa. Preste atenção agora no momento que você e sua família estão separando para louvar e adorar o Senhor Jesus Cristo. Antes de qualquer leitura, eu gostaria de ter uma palavra de oração. E se você puder, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e aproveite esse momento para também pedir perdão ao Senhor pelos pecados, purificar a sua vida. Em seguida eu irei orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio que é podermos louvar e adorar o teu santo nome. Obrigado, Senhor Jesus, porque apesar da dificuldade da distância, do isolamento que estamos vivendo, o Senhor nos abençoa com a possibilidade do louvor e da adoração através dos meios digitais da tecnologia. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo, que de fato o Senhor encontre no nosso coração corações sinceros, honestos na tua presença, corações de servos e servas, homens e mulheres que estão aqui hoje para te louvar e te adorar com sinceridade. Que o Senhor se agrade dessa adoração, que o Senhor também perdoe e purifique as nossas vidas, perdoe os nossos pecados, Senhor. Queremos estar limpos diante de ti, uma vez também que este culto é mais do que especial, pois participaremos da mesa da graça, a mesa do Senhor Jesus Cristo. Por isso aceita este culto e por graça e misericórdia fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem nesse tempo. Eu espero que você esteja sentindo a proteção e o cuidado de Deus sobre você e os seus queridos. E eu gostaria de ler um salmo, iniciando então este culto, o salmo de número 126. Salmo de número 126. Ele tem 6 versos e nós leremos o salmo todo. Salmo 126. Eu vou dar um tempinho para você, de repente, abrir a sua Bíblia para acompanhar junto comigo. Salmo 126 é um salmo de consolo para aqueles que choram. Muitos nesses tempos de isolamento e de pandemia têm passado por situações e sentimentos de tristeza, de preocupação, de medo e até de pânico. E eu gostaria de ler esse salmo para trazer ao seu coração e ao meu coração bênção e certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. O Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Que o Senhor faça dessa palavra uma verdade no meu e no seu coração, porque com efeito grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres, estamos felizes e estamos aqui para louvar e adorar esse Deus. Eu queria então, nesse momento agora, destinar pouco tempo para que a gente pudesse orar. Eu não sei se você está passando por momentos de enfermidades na família, por problemas financeiros, porque essa pandemia também acarreta a questão econômica e financeira. Eu queria orar por você e pela sua família. Se essa é a sua situação, se você quer colocar algo diante de Deus agora, junte aí os seus queridos na sua casa, onde você estiver, feche os olhos, coloque-se diante de Deus, porque o Senhor Jesus está vendo você se colocar diante dele. Não importa que eu esteja aqui à distância, o que importa é que o Senhor Jesus esteja ouvindo e vendo a sua oração. E eu vou orar com você nesse momento. Senhor, queremos nos colocar como famílias de Deus na tua presença e nas tuas mãos. Queremos, como este salmo diz, dizer: grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Mas queremos dizer também, ó Deus, que muitas vezes temos semeado com lágrimas, Senhor, e nós clamamos a Ti que o júbilo venha, que na hora de ceifar possamos estar jubilosos, alegres, certos de que o Senhor está conosco. Deus, conhecemos o texto da palavra também que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Só que às vezes esse choro, essa noite, não é uma noite de um dia para o outro, mas dura dias, meses, anos. Mas nós queremos te clamar, ó Deus, vem com a tua alegria, vem com o teu bálsamo, vem com o teu refrigério, seca, Senhor, dos nossos olhos toda lágrima, e que possamos, enquanto caminhamos, colhendo o resultado da colheita, que possamos fazer isso com muito júbilo e muita alegria. Senhor, fala ao nosso coração, aqueles que estão lutando contra a enfermidade nesse tempo difícil de isolamento, aqueles que estão lutando contra problemas financeiros, problemas relacionais, que a mão do Senhor seja sobre cada um em nome de Jesus, porque o poder do Senhor Jesus é sobre todas essas coisas, e nós cremos na ação e na intervenção divina sobre as nossas vidas, e nós já te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Senhor é digno de louvor e de adoração. E eu queria agora que você, junto conosco, o Ministério de Louvor está aqui, pudesse também louvar e adorar com música, cantando, celebrando o nome do Senhor Jesus. Façamos isso com alegria, porque Ele é digno de louvor e de adoração. Amarei
dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para louvar e agradecer o santo nome do nosso Senhor, que é o nosso Deus grande, invencível, mais elevado que qualquer outro. Esse é o nosso Deus. Água em vinho tornou, os olhos do cego abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual a Deus. Jesus és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, as cinzas nos fez ressurgir. Não há outro igual ao nosso Deus, não há igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus.
nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, declarei. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, mais que a neve, se nesse sangue lavar, mais alvo que a neve serei. Mais que a neve, mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. De Jesus. De Jesus. Pai, obrigado, Pai, que o Senhor se faz presente em nosso meio. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus invencível, nosso Deus maior que todos os nossos problemas, Pai. Obrigado, Pai, porque pelo Teu sangue tenho acesso a Ti, Pai. Temos acesso à vida eterna, Pai. Obrigado porque um dia o Senhor deu o Seu Filho para que morresse em nosso lugar, Pai, para que nós possamos e podemos desfrutar em breve, Pai, da vida eterna contigo, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas imperfeições, mas que todos os atos deste culto sejam para engrandecer o Teu santo nome, Pai. Que todos os atos da nossa vida sejam para engrandecer o Teu santo nome, Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que morreu naquela cruz em nosso lugar. Amém. Amém. Graças a Deus, podemos louvar e adorar o nome do Senhor. Nada melhor do que essa música, num culto de Santa Ceia, onde nós poderemos juntos celebrar também morte e ressurreição do Senhor Jesus, através da participação da mesa da graça. Então, creio que você já tenha separado aí na sua casa, preparado antecipadamente pão e cálice, para que você possa celebrar junto com os seus queridos que aí estão, enquanto ministraremos daqui a ceia do Senhor. Nesse culto eu gostaria de meditar uma reflexão até breve, até para podermos participar da mesa em seguida. Um texto que se encontra na Epístola de Tiago, capítulo 4, eu lerei do verso 4 ao verso 10. Tiago, capítulo 4, do verso 4 ao verso 10. Vou dar um tempinho para você abrir a Bíblia. É um texto bastante duro, num primeiro momento, mas após a meditação eu espero e tenho certeza que será bênção na minha vida e na sua vida. Tiago 4, do 4 ao 10. Está escrito assim: Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus?
Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Eu quero ter uma palavra de oração antes da meditação de hoje. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, sempre viva e eficaz, e que encontre lugar no nosso coração nessa noite. Fala conosco, Deus. Queremos sair daqui transformados deste culto, impactados, moldados pelo poder da Tua palavra e na força e atuação do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Tiago, no capítulo 4, versos anteriores a estes que nós lemos, fala sobre 3 guerras travadas pelo ser humano: uma guerra contra as pessoas, uma guerra contra si mesmo e uma guerra contra Deus. Eu gostaria, nesse culto, de ficar mais focado na doce ilusão que nós temos muitas vezes de travar batalhas ou guerras contra o nosso Deus. Na verdade, nós afrontamos a Deus em muitas situações, em muitos momentos na nossa vida, nós acabamos por afrontar a Deus. E essa afronta, segundo Tiago traz nessa epístola, especialmente no capítulo 4, é travada normalmente a partir de uma amizade que nós temos, ou de uma permissão da sedução que nós damos a três integrantes importantes do nosso dia a dia e que estão por aí. 2 tentações estão fora de nós e uma delas está dentro de nós, que é a nossa carne. As 2 que estão fora são o mundo, a sociedade e o próprio diabo. Se nós olharmos, por exemplo, o verso de número 4, nós vemos Tiago falando sobre o mundo, a sociedade, não é? O cosmos, na verdade, aqui. Um cristão se torna amigo gradativamente, amigo do mundo, dos conceitos e valores da sociedade. E é interessante que muitas vezes nós não entendemos essa ideia ou esse conceito de quando a palavra de Deus fala não ser amigo do mundo, isso é inimizade para com Deus, porque nós não entendemos a ideia de mundo. A ideia, na verdade, é da sociedade, dos valores que a sociedade traz, daquilo que a sociedade impõe muitas vezes que a gente pratique. E quando eu e você, enquanto cristãos, nos rendemos a estes valores da sociedade, ao mundo, né, como traz o termo aí, cosmos, quando nós nos rendemos a isso, nós estamos criando ou procurando travar uma guerra contra Deus, o que é uma insanidade tentar guerrear contra Deus, porque não tem como, a vitória será sempre dele. Mas nós passamos a trazer inimizade diante de Deus quando nós começamos a nos deixar levar pelos valores da sociedade. Valores que estão aí dentro das famílias, que estão aí nas novelas, nas telenovelas, e valores diversos que nós encontramos, por exemplo, em filmes, em minisséries, em séries de televisão. Nós encontramos valores distorcidos nos ambientes de trabalho, pessoas que estão muito mais preocupadas em se dar bem, sem nem pensar no que o outro está vivenciando, se eu vou ter que pisar numa pessoa para poder crescer e subir profissionalmente. Eu não estou preocupado com isso. Quem tem os valores da sociedade estão enveredados pelos valores do mundo, e isso vai gerando o quê? Inimizade para com Deus. Uma segunda coisa que traz também, e o Tiago vai falar lá nos versos 1 e 5 do capítulo 4, que nós não lemos esses versos, mas ele vai falar tal da carne. A carne é a nossa velha natureza. Eu anotei aqui uma frase de um teólogo que diz assim: na conversão recebemos uma nova natureza, mas nós não perdemos a velha. Eu tive um pastor algum tempo atrás que dizia que cada um de nós tem uma besta presa no porão, uma besta, um monstro preso no porão, e que de vez em quando a gente deixava essa besta escapar do porão, e aí as nossas velhas atitudes, a nossa velha humanidade vem à tona, e a gente faz bobagem, a gente volta a fazer o que o Senhor Jesus vem nos transformando para não fazer. Aqui eu quero abrir um parênteses também.
quando a gente fala de carne, quando a gente fala dessa pecaminosidade natural, desculpe, quando a gente fala dessa pecaminosidade natural, essa velha humanidade, isso não é nada de outro mundo, isso é natural, nós somos seres humanos. Então, se nós temos de um lado a inimizade gerada por causa desse nosso se deixar levar pela sedução do mundo ou da sociedade, num segundo momento, a inimizade gerada para com Deus, nós nos tornamos inimigos dele, queremos travar uma guerra, uma batalha, afrontar a Deus, quando nós permitimos que a nossa velha natureza, a nossa pecaminosidade, a nossa carne, venha à tona e traga de volta coisas que o Espírito Santo vem trabalhando para transformar nas nossas vidas. O parênteses que eu ia abrir é o seguinte: tem gente que acha, ou acredita, que quando a gente decide seguir ao Senhor Jesus Cristo, tê-lo como único e suficiente Senhor e Salvador, que é como um interruptor de luz, tudo mudou, acendeu a luz, apagou a luz. Não é bem assim que funciona. Tem muita coisa na nossa vida que será trabalhada ao longo da nossa vida cristã, ao longo da nossa caminhada. Por isso que essa nossa velha humanidade tem que ficar presa mesmo, para que a nossa transformação vá acontecendo, para que o fruto do Espírito vá se desenvolvendo nas nossas vidas, e a gente deixe de ter esse prazer em flertar com a nossa carne, ou a nossa velha humanidade, a nossa velha natureza. O terceiro item que Tiago fala, que também gera ou permeia essa inimizade para com Deus, está nos versos 6 e 7, é em relação ao diabo. O pecado predileto do diabo é a vaidade, o orgulho, e ele tenta as pessoas nessa área. Não adianta. Ele tentou a Eva e tenta os nossos irmãos e irmãs cristãos até hoje. Você pode olhar lá em 1 Timóteo capítulo 3, verso 6, por exemplo. Há tanta vaidade humana que não sobra espaço para a glória de Deus, quando a gente se permite levar pelo diabo. Se nós olharmos lá os versos 6 e 7, como eu acabei de mencionar, a gente vai ver que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus. E aí ele diz uma frase interessante no final do verso 7: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha que interessante, quando nós estamos no campo da carne, por exemplo, da nossa pecaminosidade, o que a palavra de Deus orienta é que a gente fuja da tentação, para fugir da tentação. Mas quando se trata do diabo, diz para resistir ao diabo e ele vai fugir. Por que a palavra de Deus nos orienta assim? Porque em relação à nossa pecaminosidade, à nossa carne, nós somos fracos, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se a gente tentar resistir à tentação, pode ser que a gente não consiga. Então a palavra de Deus orienta para fugir da tentação. Fuja. Já em relação ao diabo, que muito cristão, muito crente, que tem anos de igreja, morre de medo do diabo, é porque ainda não entendeu a dinâmica do que significa servir ao Senhor. Não entendeu ainda a dinâmica do que é ser guiado e conduzido pelo Espírito. Não entendeu ainda que é santuário, habitação, templo do Espírito Santo. E aí, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu não tenho que temer o diabo, ele precisa me temer, porque em mim habita o Espírito. Mas está cheio de crente com medo do diabo. A Bíblia diz: resista ao diabo e ele vai fugir de você. Mas diz: fuja da tentação. Ou seja, biblicamente, me parece, é uma hipótese, que a tentação é mais problemática ou perigosa para mim e para você do que o diabo. Então fuja da tentação, porque a carne é forte. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu tive um pastor que dizia: ela muitas vezes é forte, ela ganha. Brincadeiras à parte, resista ao diabo, ele é fraco, porque em você habita o Espírito. Mas, se nós nos deixarmos levar pela sedução do diabo, e a palavra diabo, no grego diabolos, no Novo Testamento, quer dizer aquele que desagrega, aquele que separa, aquele que desune, ok? Diabolos. Diábolo é o oposto de símbolo. Diábolo desagrega, símbolo dá significado, significa, dá compreensão. Diábolo tira a compreensão, tira o entendimento, desagrega, separa, é isso que significa diabo, basicamente, grosso modo falando. Então, estes três fatores causam ou geram ou permeiam uma possível inimizade para com Deus. É a ideia de querer travar batalhas com Deus, de afrontar Deus. Então, seja o mundo ou a sociedade, os seus valores, seja a nossa carne, a nossa velha humanidade, ou então o diabo e a sua sedução para o orgulho e a vaidade, qualquer desses três nos leva a uma inimizade para com Deus. Pois bem, como é que nós podemos vencer então esses três inimigos? Tiago menciona pelo menos 4 atitudes que podem nos dar vitória em relação a esses três inimigos.
Mundo, carne, diabo. Pelo menos 4 atitudes são mencionadas por Tiago. Olha o verso 7, por exemplo. Devemos nos submeter a Deus. Essa palavra usada aí, submeter, é um termo militar que significa o quê? Fique no seu próprio posto, coloque-se no seu lugar, submeta-se. Você é o servo e ele é o Senhor. Submeta-se a Deus. Então, primeira atitude para que nós consigamos vencer mundo, carne, diabo, e assim evitar a inimizade para com Deus, é nada mais, nada menos do que a gente conseguir se submeter de maneira humilde, de maneira a se colocar diante daquele que é o Deus Todo-Poderoso. Pois bem, nós podemos lembrar, por exemplo, do nosso irmão querido Davi, o rei Davi, que reinou aproximadamente no ano 1000 antes de Cristo. Então, 1000 anos antes de Jesus Cristo aparecer e aqui pela terra passar, Davi reinou aproximadamente 1000 anos, o ano 1000 antes. Porque é de trás para frente, né? Vai decrescendo, 1900, no zero é o nascimento de Jesus, ok? Então, mais ou menos no ano 1000, Davi reina. E Davi pecou, ele adulterou, ele mandou matar praticamente, não é? Colocou o marido de Batseba na frente da linha de guerra para que ele fosse morto. Primeiro ele tentou trazer ele da guerra para que ele se deitasse com a sua esposa, para que a gravidez ficasse encoberta como se fosse do marido e não dele, Davi. Não deu certo, ele pôs à frente da guerra. Todos nós sabemos dessa história. No entanto, quando ele se humilhou, se submeteu e confessou, ele encontrou uma paz totalmente nova e que só se encontra em Deus. Agora, muitas vezes as pessoas não querem se submeter a Deus, então nós não conseguiremos vencer mundo, carne e diabo, não conseguiremos. Essa é a primeira atitude. A segunda atitude, ainda no verso de número 7, que é resistir ao diabo. Lá em Efésios capítulo 4, verso 27, Efésios 4, 27, a Bíblia ensina a não dar lugar ao diabo. Resistir ao diabo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O diabo não é para ser temido, é para ser resistido. Eu não tenho que ter medo do diabo, ele tem que ter medo da gente, porque nós temos em nós o Espírito Santo, Deus. E tem gente que tem medo do diabo, só que não resiste ao diabo, cai nas suas ciladas, se deixa levar pelo orgulho e pela vaidade. Não vamos conseguir, sem submeter a Deus e sem resistir ao diabo, não venceremos mundo, carne e diabo, e teremos inimizade com Deus. Terceiro lugar, no verso 8, devemos nos manter perto de Deus. Nos manter perto de Deus. Comunhão com Deus implica em purificação. Temos que estar próximo a Ele. A comunhão com Deus é uma pista de mão dupla. Por quê? Quando nós nos chegamos a Deus, Deus se chega a nós. Então é uma via de mão dupla. Agora, tem gente que se afasta de Deus, que anda longe de Deus e quer vencer mundo, carne e diabo. Não vai vencer. Estamos em tempo de isolamento social e pandemia. Isso não significa distanciamento de Deus. Ninguém está isolado de Deus e da Bíblia. Você e eu podemos orar em casa, clamar a Deus, ouvir a voz de Deus, ler a palavra. Mas nós precisamos nos manter perto de Deus, como diz o verso 8. Submeter a Deus, resistir ao diabo. Precisamos nos manter perto de Deus para poder vencer mundo, carne e diabo e evitar uma inimizade com Deus, evitar um confronto, uma afronta a Deus, porque é luta perdida. Deus vence. E em quarto e último lugar, finalmente temos nos versos 9 e 10 que devemos nos humilhar diante de Deus, submeter a Deus, resistir ao diabo, tá certo? Manter perto de Deus e agora nos humilhar diante de Deus. Nós temos a tendência muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, de tratar o nosso pecado de forma muito leve, muito condescendente. Olha o que o verso 9 traz. Tiago no verso 9 nos exorta a enfrentar com seriedade o nosso pecado. No verso 10 o que fica evidente, olha aí na sua Bíblia, é que a porta para a exaltação é a humilhação diante de Deus. Agora, abra o parênteses, nós queremos exaltação sem humilhação. Jesus só foi exaltado depois que ele foi humilhado. Ele foi à cruz do Calvário, apanhou, sofreu, morreu na pior e mais vergonhosa morte, na cruz, na rude cruz.
como nós já cantamos aqui hoje. Só depois, ao terceiro dia, ele ressuscita, e então ele é exaltado. A exaltação vem depois da humilhação. Tem muito crente querendo ser exaltado, querendo a prosperidade, querendo a bênção, esquecendo que a humilhação faz parte do processo, esquecendo que passar e padecer faz parte. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci. E quem disse isso venceu depois da morte de cruz. Então esse evangelho triunfalista de prosperidade e paz e amor e só bênção e festa, isso não é bíblico. O que a Bíblia traz é que nós teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, isso é fé. Para evitar inimizade com Deus, nós precisamos nos humilhar diante dele, como diz Tiago nos versos 9 e 10. Se nós olharmos, por exemplo, lá em Isaías 66, verso 2, nós veremos que Deus olha para o ser humano que é humilde de coração e treme diante da sua palavra. Se nós olharmos o Salmo 51, verso 17, Salmo 51, verso 17, Deus não despreza o coração quebrantado, não despreza o coração quebrantado. Quando nós estamos em paz com Deus, temos paz uns com os outros, e então uma fonte de paz começa a jorrar no meio do povo, no meio da sua família. Eu disse no início, nós já estamos chegando no final, que Tiago no capítulo 4 fala que nós temos 3 guerras: contra as pessoas, contra a gente mesmo e contra Deus. E hoje agora aqui eu estou falando sobre essa que nós às vezes tentamos travar por muitas vezes insanidade nossa, e nós nos apaixonamos pelo mundo, nos deixamos levar pelo que o diabo sopra no nosso ouvido e permitimos que a carne, a nossa velha humanidade, vença muitas das nossas lutas diárias, e aí nós geramos inimizade com Deus, e aí nós travamos batalhas e afrontamos a Deus. Se nós estamos em guerra contra Deus, quando somos levados pelo mundo, pela carne, pelo diabo, nós só venceremos esses inimigos quando a gente conseguir submissão a Deus, resistência ao diabo, proximidade de Deus e humilhação diante do Deus que é grande, Deus que é poderoso e fiel. Eu não sei como você anda na sua vida cristã, eu sei como eu ando, e eu sei que essas batalhas que travamos contra mundo, carne e diabo, muitas vezes nos levam à inimizade com Deus. Mas eu quero te dizer nesse culto, nessa mensagem: submeta-se a Deus, resista ao diabo, fique perto de Deus e humilhe-se diante do Deus Todo-Poderoso, e você e eu venceremos mundo, carne e diabo. E nós não estaremos gerando inimizade com Deus, assim nós não estaremos afrontando a Deus, assim nós não estaremos entrando em guerra contra o nosso Deus, porque isso é insano, e nós precisamos de Deus ao nosso lado. Submeta-se a Deus, resista ao diabo, fique perto de Deus e humilhe-se diante de Deus, que Ele nos abençoará, em nome de Jesus. Eu queria orar com você. Feche seus olhos, se você puder. Eu não sei onde você está, mas feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Após a oração, nós passaremos a ceia do Senhor. Eu já quero pedir, inclusive, aos irmãos presbíteros e à minha irmã presbítera Regina, que já estejam à mesa. Após a oração, eu descerei e estarei com eles. Feche seus olhos, nós vamos orar aqui no sentido da palavra. Senhor, obrigado. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra é viva e eficaz, penetra no nosso coração, e nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus, clamando: ajuda-nos, ó Pai, com essas 4 atitudes. Queremos estar totalmente submissos, queremos nos submeter a Ti, queremos, ó Deus, resistir ao diabo mesmo, com fé, crendo que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Queremos estar sempre perto de Ti, ó Deus, queremos nos manter perto do Senhor, e queremos nos humilhar diante do grande e poderoso Deus. Que essas 4 atitudes nos levem à vitória contra mundo, sociedade, carne, pecaminosidade, diabo, aquele que desagrega. Senhor, que possamos vencer, e assim que nós não sejamos servos e servas que andam em inimizade contigo, que não sejamos servos e servas que andam tentando afrontar o Senhor, mas que sejamos homens e mulheres, servos e servas que agradam o Teu coração, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Eu espero que essa palavra
tenha chegado ao teu coração e que seja bênção na sua vida. Agora eu gostaria que nós passássemos à mesa do Senhor. Então eu peço que você, já que separou antecipadamente pão e cálice, que você já pegue os elementos, prepare. Eu vou descer aqui até a mesa onde estão os presbíteros e nós participaremos da mesa do Senhor. Interessante esse momento, porque normalmente a ceia é ministrada pela ministra ordenados, que podem, não é, oficiar, estar como responsável por oficiar este sacramento na nossa igreja, a igreja evangélica. Nós temos 2 sacramentos, que é o batismo e a ceia. Por isso é tão importante esse momento. Talvez você esteja pensando, mas eu não sou pastor, não sou pastora, eu não tenho como fazer, ser o oficiante de um sacramento. Eu quero te tranquilizar quanto a isso, e eu quero dizer que eu vou ministrar aqui pão, um cálice, e você aí, na sua casa, onde você estiver, vai servir de sacerdote do lar, ou do grupo onde você está, com as pessoas que você está, para poder oferecer o pão quando eu fizer com os presbíteros e presbíteras, e depois oferecer o cálice quando eu fizer também. A gente vai fazer isso junto, apesar da distância. Vai ser uma experiência bastante edificante, eu te garanto isso. Eu tive conversando com um amigo lá do Rio Grande do Sul que teve que fazer isso na casa dele. Ele não é pastor e ele não é presbítero, não é oficial da igreja, e ele falou: nossa, eu me senti até assim honrado em poder fazer esse momento com a minha família, com a esposa e os filhos. Então eu quero que você se sinta também assim edificado, honrado de poder fazer e participar desse momento. Passando para a mesa do Senhor, eu gostaria de lembrar que na noite em que Jesus institui a ceia, é interessante que ele institui só batismo e ceia, por isso nós cremos como 2 sacramentos de Cristo, que ele deixou para a sua igreja. Ele utiliza o pão, que sempre foi a base alimentar daquela época, como se ele estivesse dizendo: olha, eu, o pão que veio do céu, sou a base e o sustento para você e para todos aqueles que em mim crê. E ele parte aquele pão e ele dá graças, e ele diz aos seus discípulos que eles ceassem com ele, comendo do pão, que significava algo muito importante: o corpo dele partido na cruz do Calvário. Interessante é que Jesus institui a ceia, e ele serve essa ceia a todos, inclusive a Judas, que já o havia traído. E quando Jesus faz isso, ele mostra que a mesa do Senhor é a mesa da graça e que a aproxima. Em seguida, depois de cear, depois de comerem o pão, ele toma o cálice e ele diz: esse cálice simboliza a nova aliança no meu sangue. Sangue que seria derramado na cruz, um sangue que traria uma aliança de novo acesso ao Pai, de certeza da vida eterna, acesso que havia se rompido lá no Éden, com o pecado da humanidade. E outra coisa que eu gosto sempre de lembrar é que quando eles estavam para cear e os discípulos estavam ali, Jesus tem esse gesto de pão e de cálice. A mesa do Senhor foi feita pela simplicidade. Não existia ali necessariamente um banquete cheio de carnes e regado a muita comida. Era o pão simples e um cálice. Nós, da Igreja Presbiteriana Independente, servimos a ceia às crianças batizadas. Então você, responsável, pai, mãe, avô, avó, que está aí com o seu filho, neto, sobrinho, que é batizado e que você tem agora a responsabilidade de servir, explique para ele. E é por isso também que nós utilizamos o suco de uva e não o vinho, como Jesus na instituição da ceia, mas porque as crianças participam, porque existem pessoas com predisposição ao alcoolismo e etc. Então nós evitamos. Então sirva para a criança batizada, você que é aqui da igreja, sinta-se livre para fazer isso. Você que é de outra igreja que está participando conosco, não fique constrangido se a sua igreja não tem essa prática da ceia infantil. Fique em paz, que Deus o abençoe da mesma forma. Eu queria pedir à presbítera Regina que viesse aqui
ao meu lado fizesse uma oração agradecendo a Deus pelo pão, pelo cálice, para que em seguida nós possamos então participar da mesa. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti por esse privilégio tão grande que o Senhor concede a cada um de nós. Pai querido, somos gratos pelo pão que representa o corpo do Teu Filho Jesus. Somos gratos ao Pai pelo suco de uva, Pai, que representa o sangue do Senhor Jesus. Pedimos, Pai, no nome precioso do Senhor Jesus, que esses alimentos, Pai querido, venha fortalecer o nosso físico e no campo espiritual nós sejamos fortalecidos. Está abençoando o Teu povo, a Tua igreja, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fazer juntos então essa dinâmica? Primeiro eu vou servir o pão aos presbíteros, presbítera Regina. Faça isso aí onde você está também. Agora, vamos servir o cálice, para em seguida todos possamos participar juntos. Deus abençoe você aí, nos abençoe aqui. Vamos participar da ceia então. Quero pedir ao presbítero Isaac que agora ore a Deus agradecendo por esse momento, né, da mesa do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento tão sublime, ó Pai, que podemos participar nessa noite, nesse instante, ó Pai, e lembrar, Senhor, que o Senhor concedeu o seu único Filho, Senhor, para morrer por nós naquela cruz. E hoje nós podemos dizer que somos livres pelo poder do sangue de Jesus derramado naquela cruz, que nos salvou e nos purificou e nos atrai, Senhor, e nos constrange. Por isso nós estamos aqui, Senhor, com os nossos corações quebrantados na Tua presença, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu santo nome e agradecer, ó Pai, por esse momento tão sublime, ó Pai, que podemos participar e louvar e agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho alguns avisos antes de encerrarmos nosso culto com a bênção final. Vou fazer daqui mesmo, para evitar a movimentação da câmera. De segunda a sexta-feira pela manhã, nós temos uma devocional de 2 a 3 minutos que você pode acessar pelo meu canal do YouTube ou pelo grupo do WhatsApp da igreja. Se você é de outro lugar, entra lá no meu canal do YouTube. Você pegou esse vídeo provavelmente lá. Na quinta-feira estamos numa série de estudos sobre disciplinas espirituais. Iniciamos nessa semana disciplinas espirituais de engajamento, a disciplina estudo. Quão é importante estudar a palavra, meditar nessa palavra, adquirir conhecimento, até porque conhecimento não ocupa espaço, não é verdade? E pela manhã no domingo tem um estudo bíblico. Nós estamos tendo um panorama todo da Bíblia. Começamos em Gênesis, já estamos na última semana foi a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então nós estamos aí em cartas paulinas, para Timóteo, cartas a Timóteo. Então você pode também ser abençoado por esses estudos e os cultos que são disponibilizados no domingo, final da tarde, início de noite, para que você possa, junto com a sua família, louvar e adorar a Deus, apesar desse momento de distanciamento. Se você, que é membro da nossa igreja, desejar entregar o seu dízimo, a sua oferta, às vezes está sem saber como fazer, eu sempre digo, você tem 3 opções. Todo domingo pela manhã, o tesoureiro da igreja, o presbítero Sérgio Júnior, junto comigo, nós estamos aqui na igreja
para poder receber você. Ou então você pode ligar para ele, falar comigo, nós podemos ir até você. Ou você pode pedir ao tesoureiro o número da conta da igreja, fazer uma transferência ou um depósito bancário. Você que não é membro da igreja, não sinta-se constrangido, é uma prática que nós temos em obediência à palavra também, como dizimistas e ofertantes. Tá bem? Que Deus te abençoe, eu espero que tenha sido uma bênção na sua vida. Para nós foi muito bacana estarmos juntos aqui. Os cultos, a maioria deles, os presbíteros não estão, a não ser o Isaac, que faz parte do Ministério de Louvor, e é o nosso técnico de gravação, que hoje arrumou um auxiliar, o Caio. Queria te agradecer, Caio, aí, por toda a força. Tá? A Mar sempre fica escondido. O pessoal que tem ajudado aí, o Ministério de Louvor todo, Gustavo, agradeço a todos eles, por favor. Tem sido uma bênção poder compartilhar essas dificuldades nesse momento dos cultos à distância. É muito bom dividir cargas, né? Isso sempre abençoa. Então, que Deus te abençoe. Eu vou orar encerrando e vou impetrar a bênção em nome de Jesus. Senhor, obrigado por esse culto que tivemos. Obrigado pelas canções, orações, ministração da palavra, especialmente pela tua presença. Obrigado pela mesa da graça, pão e cálice, porque nós estamos assim anunciando a morte e a ressurreição de Cristo até que o Senhor venha buscar a tua igreja. Abençoa cada irmão e irmã, cada pessoa que está participando desse culto, onde quer que esteja. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, sobre você aí e sua família, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe.